Hoje, durante o meu tempo devocional, Deus me lembrou de algo que muitas vezes a gente esquece quando está cansado, confuso ou tentando entender demais a própria vida. Ele é um Deus que trabalha nos bastidores. Nada é por acaso. Nada acontece solto, desconectado ou fora de contexto. Deus permite que uma sequência de situações se encaixe, como peças de um grande quebra-cabeça, para que no tempo certo, Ele seja visto, reconhecido e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. E foi exatamente isso que Deus falou comigo quando eu estava lendo o livro de Esther. Existe uma frase muito conhecida nessa história, quando Mardoqueu diz para Esther algo como: "Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha?" Talvez na sua Bíblia esteja escrita exatamente assim: "Chegou à realeza." Mas na versão que eu estava lendo naquele dia, uma palavra específica me chamou muita atenção. Em vez de chegou, o texto dizia: foi conduzida à realeza. E essa palavra, conduzida, ficou ecoando dentro de mim. Porque chegar dá a ideia de conquista pessoal, de mérito próprio, de alguém que alcançou algo pela própria capacidade, inteligência, esforço ou estratégia. Já ser conduzido fala de direção, de cuidado, de alguém que estava sendo levado por um caminho que não foi construído sozinho. E ali, naquele momento, o Espírito Santo começou a me ensinar algo muito profundo. O livro de Esther é um livro diferente. Ele é um dos poucos, se não o único, em que o nome de Deus não aparece de forma explícita. Em nenhum momento o texto diz: "O Senhor falou, o Senhor ordenou, o Senhor agiu." E mesmo assim, Deus está presente em absolutamente tudo. Nada naquela história foi coincidência. A beleza de Esther não foi à toa. A deposição da rainha Vasti não foi à toa. O processo de escolha das jovens não foi à toa. A graça que Esther encontrou diante das pessoas certas não foi à toa. O rei perder o sono exatamente naquela noite não foi à toa. Tudo estava sendo cuidadosamente alinhado por Deus nos bastidores, enquanto ninguém percebia. E isso me fez entender algo essencial. Esther não chegou à posição de rainha por mérito próprio. Ela foi conduzida até lá. Deus foi guiando cada detalhe, cada circunstância, cada decisão, cada atraso e cada avanço, para colocá-la exatamente no lugar onde ela seria necessária. No lugar onde aquilo que ela carregava faria sentido não apenas para ela, mas para um povo inteiro. E aqui eu sinto que preciso abrir um parêntese, porque isso não é só sobre Esther. Talvez você seja essa pessoa que carrega dores que ninguém vê. As pessoas te veem firme, sorrindo, falando de Deus, encorajando outros. Mas só você e Deus sabem o que você derrama no secreto. E mesmo assim, apesar da dor, você continua sendo luz. Continua sendo alguém que transmite paz, esperança e direção. Porque não é a sua dor que te define, é a graça de Deus sobre você. As pessoas não veem o peso que você carrega, mas veem o brilho do Espírito Santo em você. E isso não vem da ausência de luta, vem da intimidade com Deus. Voltando para Esther, algo que me chamou a atenção dessa vez foi perceber que ela não tinha controle do processo. Ela não tinha como prever tudo o que aconteceria. Ela apenas caminhava sendo fiel no lugar onde estava, enquanto Deus movia estruturas inteiras ao redor dela. E isso me lembrou de uma verdade bíblica muito clara. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem anda com Deus não vive apenas pela lógica, nem apenas pelas emoções. Vive pelo testemunho interior. Aquela convicção que não dá para explicar, mas que é impossível ignorar. Você não sabe o como, não sabe o quando, não sabe todos os detalhes, mas sabe que está sendo guiado. É aquele sentimento que você carrega por dentro e que não depende de argumentos. Eu não sei explicar, mas eu sei que Deus está nisso. E quem aprende a ouvir essa voz, não insiste em lugares que já não são mais seus. Não se prende a rotinas que já perderam sentido.
não constrói caminhos apenas porque parecem seguros aos olhos humanos. Esse vídeo é para te lembrar disso. Deus trabalha nos bastidores. Ele enxerga o que você ainda não vê. Ele já está em lugares onde você ainda não chegou. Mesmo quando você acha que está parado, Deus está te conduzindo. Mesmo quando tudo parece confuso, existe direção. Mesmo quando o texto não menciona Deus explicitamente, Ele está presente em tudo. Você não chegou até aqui sozinho. Você foi conduzido. E no tempo certo, você vai perceber que cada detalhe, até os que doeram, cooperaram para te levar exatamente ao lugar onde você precisava estar.